Beleza, Tudo Maruco? bem com você? Tudo certo? Maravilha, cara. Obrigado por receber a gente aqui na Scania, em São Bernardo. Valeu. Você sabe que a gente tá gravando uma série de conteúdos e acho que essa conversa é uma das mais importantes, né? Porque a gente já conhece muito do produto, conhece muito aí das capacidades técnicas, né? Tanto da Super como da Plus. O Arita até nos explicou muita coisa, mas eu acho que esse olhar todo, né, do pós-venda, que na verdade não é mais aquela coisa do vendas e pós-vendas, né? É. É a coisa da solução toda. Eu acho que era isso que a gente queria meio que bater um papo, né? Então, a Scania fala muito agora em disponibilidade, né? Então, até para começar essa conversa de pós-vendas, que espero que seja muito esclarecedora para quem está nos vendo, o que é exatamente quando a Scania fala em disponibilidade para o transportador? Bom, Sérgio, pessoal, a disponibilidade é o caminhão rodando. É o que a gente busca, que o nosso cliente, o transportador, o autônomo, tenha o seu caminhão na estrada rodando a maior parte do tempo, fazendo frete, Rodando. rodando, sem ficar parando à toa, para quando precisa, e se parar, a parada é a mais curta possível. Legal, esse é o conceito. Exato. Né? E como é que faz para isso, na prática, acontecer de uma forma perfeita? Olha, eu vou dar um exemplo. A gente tem hoje, dentro das soluções que a Scania desenvolveu, a gente criou uma torre de controle. A gente adora usar o nome em inglês, né? A Control Tower. A torre de controle, ela não é como uma torre de controle de aeroporto. Aquela sala cheia de tela, é muito baseada em tecnologia, de dados. A gente toma os dados dos caminhões, os caminhões estão rodando, a gente tem 70 mil veículos conectados. 70 mil veículos. Estão todos eles mandando informação aqui para a Scania e, claro, para cada proprietário do seu veículo, de sua frota. Nós tomamos esses dados e aí vem o grande desafio, o que fazer com esse monte de informação? O que a gente bolou? A gente criou uma espécie de uma cerca virtual, alguns chamam de geocerca, em cima de cada concessionária Scania do Brasil. Então a gente tem mais de 100 cercas virtuais em cima de cada concessionária. O veículo está rodando, precisou parar para fazer alguma revisão, algum reparo, a gente recebe um aviso que um veículo placa tal, do cliente tal, entrou na concessionária lá no sul da Bahia, por exemplo. Então o cliente aqui de São Paulo, rodando com seu caminhão lá no sul da Bahia, a gente é capaz de identificar que aquele caminhão entrou numa concessionária. Então, quando ele entrou, a gente tem essa informação, a gente começa a acompanhar esse serviço que está sendo realizado lá. A gente acompanha, na grande maioria dos casos, nada a fazer, só acompanhar, porque o caminhão entra, realiza o que tem que fazer e vai embora no seu devido tempo. Mas problemas podem acontecer. Vou dar um exemplo, um desafio ali técnico, um barulhinho, uma vibração, alguma coisa anormal, uma perda de potência. E aí o técnico está ali tentando achar o defeito, aquele típico defeito oculto, aquele que vem e que vai. Então é um desafio para a equipe técnica de qualquer caminhão, em qualquer espaço, num automóvel, é igual. A nossa equipe técnica aqui na fábrica, os especialistas, engenheiros, na parte técnica do caminhão, esse pessoal ele pode apoiar o concessionário a matar o defeito. Então hoje é tudo eletrônico. Tem códigos de falha, tem comportamento, você tira um diagnóstico plugando o computador. A gente tem capacidade de tirar um diagnóstico remotamente do caminhão. Então a gente já consegue saber exatamente o que está aparecendo ali. Aquele código que apareceu e foi embora. É o código inativo de falha. Esse é o danado, é o difícil de achar. Então a gente monitora o código de falha inativo e fala, poxa, está aqui. É esse sensor que está causando o defeito que você não consegue achar. Então a gente resolve rápido o problema. Pega o telefone, liga para o técnico que está atuando naquele caminhão. Então a gente faz o problema sair antes e o caminhão volta para a operação de uma forma muito mais rápida que na tradicional, o cara sozinho ali, dando aquela, meu Deus, como é que eu faço? Então a gente tem formas de dar apoio central da fábrica. E olha só, a gente tem um canal direto com a nossa matriz lá na Suécia. Então existem plataformas já pré-estabelecidas em que a gente conecta com a Suécia e fala, olha, tem um caminhão na concessionária X lá no sul da Bahia que a gente está com um desafio e a gente não consegue resolver. E isso acontece ocasionalmente, a gente vai lá, resolve, e o cliente ele talvez nem perceba que o caminhão demorou um pouquinho mais, talvez um desafio ali, um defeito meio difícil, mas ele não percebe toda a infraestrutura por trás para resolver aquele problema e fazer o caminhão sair logo.
Então esse é um típico caso que a nossa torre de controle consegue apoiar remotamente a liberar o caminhão mais rápido. Então, só para entender, esse caminhão de São Paulo, CNPJ de São Paulo, ou seja, a concessionária de São Paulo que faz a gestão, é isso, né? É isso aí. Ele cuida do seu cliente aqui da sua E região. está aqui. Mas neste caso que a gente está pegando esse exemplo, o veículo ele não foi convocado pela concessionária. Olha, tem um problema preditivo. Não. É algo que, por exemplo, entrou. E aí entrou e avisou. Opa, tem um caminhão de São Paulo que entrou no sul da Bahia. Exato. Né? E aí começa toda essa coisa de inteligência de por que ele entrou, por que ele parou. E aí, o tempo gasto. O tempo para fazer... Essa é uma outra pergunta também. Boa, né? Entrou na concessionária. Quais que são os controles para que esse veículo seja devolvido o mais rápido possível para a estrada? Bem, existem tempos padrões para determinadas atividades. No caso de uma revisão, o tempo padrão é aquele que tem que ser seguido. No caso de uma falha, vai depender da falha. Então, a gente monitora o grau de complexidade da falha e é muito do relato do motorista, aquilo que o motorista conta, que fica ali na ordem de serviço que é aberta. Então, imagina só, o caminhão lá em outro estado, o concessionário daqui de São Paulo, já no exemplo, né, o cara daqui de São Paulo, ele tá acompanhando e cuidando remotamente do cliente que está lá em outra região. Então, a gente tem essa regra. Aquele cliente atendido pelo seu concessionário, da sua casa, da sua região, está apoiando remotamente lá na outra concessionária. E elas se falam, elas trocam informações, elas estão ali identificando os problemas e a fábrica, por cima de tudo, apoiando majoritariamente aquela casa que está atendendo ao caminhão ali onde ele está parado. Mas está em comunicação com as concessionárias. Então isso é tudo para trazer essa volta do caminhão à operação no menor tempo possível. Perfeito. E assim, existem cenários, por exemplo, assim, que o caminhão já percebe que ele começa a ter alguma manutenção necessária, mas que ele está longe da base dele, e aí existe essa inteligência também de, olha, você precisa parar e o mais próximo é tal, e esse ciclo todo que você falou também aconteceu dessa forma, do caminhão avisar que ele precisa de algo. Tem. Esse é um novo serviço que a gente tem, que é a verificação remota de uma anomalia no caminhão. Isso acontece. Vou dar um exemplo. Caminhão rodando com baixo nível de líquido de arrefecimento. Pode ocasionar uma sobretemperatura. Se o motorista, por alguma razão, insistir em rodar com esse problema, a gente detecta. Então aqui a concessionária, nesse exemplo, a concessionária de São Paulo pode detectar isso. Isso vai aparecer na tela de um consultor, de um analista, ativamente. Então ninguém precisa entrar, deixa eu entrar. Não, aparece na tela. Ele tem esse alerta e ele pode tomar uma decisão, que geralmente é avisar ao proprietário do caminhão e relatar a falha que está acontecendo. No concessionário, que é o concessionário, a casa Scania que vendeu o caminhão, que cuida daquele cliente, aparece ativamente ali uma mensagem: tem um caminhão teu, do seu guarda-chuva, que está em tal lugar. Exatamente. Precisa tomar alguma atitude. É isso aí. E aí liga e combina a parada e faz tudo isso. É isso aí. E com isso a gente consegue, inclusive, salvar o veículo de um problema pior. Imagina um veículo com baixa pressão de óleo. Isso pode perder o motor. Exato. E recentemente aconteceu em Santa Catarina um caso assim. A nossa central detecta o erro, avisa a concessionária avisa o cliente, o motorista meio que nem se deu conta ali, e a gente foi muito rápido. A gente parou o caminhão, resolveu o problema, e foi rápido, tudo muito rápido. Uma junta ali, resolveu, e o caminhão voltou para a operação. E claro, gera um espanto positivo do cliente. Pô, como é que você sabia? Tecnologia. Então, tudo isso faz que, primeiro, o caminhão não sofra um dano pior, que fique muito mais caro, que fique mais demorado para resolver. Segundo, o caminhão volta a trabalhar. Segurança para o motorista que não vai parar o caminhão num trecho aí que não sabe onde está, pode ser perigoso. Então, é uma forma inteligente, conectada, tecnológica de devolver o caminhão à operação sem trazer muito distúrbio nas operações. E tudo isso que está acontecendo, né? São quantas casas Scania mesmo? 110, postos de serviço avançado. Então você tem mais de 100 pontos acontecendo, um monte de coisa, mas a Scania fábrica está olhando tudo isso também. Exato, a gente tem níveis, né? Então o nível fábrica e o nível concessionário. E cada concessionária cuida dos seus clientes, não importa onde eles estejam. Certo. Qualquer canto do Brasil a gente está monitorando os caminhões e entrando em contato, já que funcionamos como rede,
uma casa fala com a outra e a gente faz a coisa acontecer por aí. Pô, interessante. Agora, Baruco, tem aquele também do variável, né? Que vocês explicavam para a gente aí há um tempo atrás, que era de acordo com o uso do caminhão, né? Isso ainda funciona desse jeito, né? De acordo com o uso, a manutenção, a parada para manutenção é maior, é menor, isso continua sendo assim. Continua. Como é que funciona, né? A gente até sempre traz isso de volta a todos os nossos clientes. O caminhão ele pode estar sofrendo um esforço maior. Vamos supor, um caminhão que vai carregado no seu destino e volta carregado. Esse é o melhor mundo, né, para o transportador. Então o veículo ele pode estar carregado, um trecho sinuoso, de serra, pesado. Existe um perfil de manutenção necessário para esse veículo. Mas ele pode ir carregado e voltar vazio. Uhum. E no trecho mais suave, mais plano, o perfil de manutenção para esse segundo veículo ele é diferente, ele é mais leve. Eu consigo entender isso tudo por meio de tecnologia, uma inteligência que analisa esses dados em tempo real. Então, todos os dias o plano está sendo analisado lá na nossa matriz na Europa, que sugere um plano de parada para esse veículo. Então, ele pode estender o intervalo entre paradas e, ainda mais, sugerir um conteúdo mais leve para aquela revisão, porque o veículo está bem operado. O veículo está numa condição mais leve, numa condição mais favorável. Para quê? Para estender o intervalo entre paradas. Então, a Arita comentou do Super. Uhum. O Super, pelo seu nível de desenvolvimento, pelos lubrificantes Scania com maior nível de avanço e aditivação, e é um motor mais moderno, um projeto muito mais novo. Ele pode ter, por exemplo, um caminhão trucado, um 6x2, ele pode ter os seus intervalos de paradas na ordem de 100 mil quilômetros para uma troca de óleo. É outro patamar de disponibilidade. 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros, sem risco técnico de perda de lubrificação, de problema por falta da propriedade do lubrificante, isso tudo com a garantia Scania. E nesse caso, por exemplo, você tem essa questão de, por exemplo, comparar um que vai carregado e volta vazio, com o que carregado, mas tipo assim, dentro de um mesmo, vamos falar assim, dentro de uma mesma frota, né? Então você tem dois caminhões que fazem a mesma rota com o mesmo perfil. Se tem um motorista que é aquele motorista que sabe cuidar da máquina, mais zeloso na pegada como um todo, vai existir uma diferença entre esses dois caminhões em termos de tempo, momento da parada? Também existe essa leitura do estilo de condução, do capricho que o motorista entrega. O proprietário, seja ele autônomo, seja um transportador pequeno, médio, grande, não importa, é democrática essa tecnologia, ela funciona para todo mundo igual. Ela é capaz de entender que o motorista está pisando suave, que está deixando o caminhão correr na inércia, aproveitar o embalo do caminhão. Ele é capaz de entender freadas bruscas repetitivas e saber que o esforço do caminhão está sendo pior em um e melhor no outro. Isso também interfere no jeito que a manutenção ela é sugerida para cada veículo. E isso se converte, isso se traduz em quê? Em um concessionário chamar um caminhão antes ou chamar um caminhão depois. Aquele que chamou depois, ele está fazendo frete, enquanto aquele primeiro ainda está lá no concessionário tendo que fazer troca de óleo. Então a gente atua para entrega de disponibilidade, tanto no processo dentro da concessionária, para ele sair mais rápido, mas também a gente não quer o caminhão na concessionária, a gente quer que o caminhão seja na estrada. Então a gente incentiva para que o caminhão seja melhor operado, para que esse intervalo seja estendido, sem riscos, sem problemas de falta de lubrificação, por exemplo, para que o caminhão rode mais e gere mais frete, gere mais transporte, traduzindo em rentabilidade para o nosso amigo transportador. Então, lá na plataforma sistêmica que o transportador tem, é muito claro que um caminhão mal operado vai custar mais do que um caminhão bem operado. Tipo assim, dá até para identificar, né? Exatamente. Exato. Tipo, aqui nós temos, né? Porque lá atrás a gente fala muito do suporte ao motorista, né? Começou assim, né? Essa coisa dos dados, né? Olhando o perfil, melhorando o motorista, né? E agora virou esse universo de dados todos, né? Mas assim, Baruco, e tem como, tipo, porque é muito difícil de falar porque são dados, é tecnologia, mas tipo essa evolução que vem passando com os anos, né, a Scania, tem como mensurar em horas, em tempo parado de caminhão, o quanto que isso realmente vai, né, deixando o caminhão mais na estrada, mais rodando, tipo,
Desde lá para cá, hoje os caminhões param X% menos. Existe algum dado disso, alguma percepção? Temos vários exemplos. A gente hoje conta com um universo de caminhões funcionando na forma de manutenção inteligente. Para dar um número, hoje contamos com 24 mil veículos rodando com alguma solução de gestão de manutenção, de contrato de manutenção. Brasil. No Brasil. Legal. 18 mil deles utilizam o plano flexível. Essa forma que aumenta o intervalo que a gente está falando agora. A gente tem exemplos de caminhões que parariam com intervalos, por exemplo, de 40 mil quilômetros, que eles passam a parar em 60 mil quilômetros, 65 mil quilômetros. Então, percentualmente, a gente fala aí em um prolongamento de intervalos muito importante para o cliente. Quando a gente trouxe agora o Super, a gente pode ter um intervalo aumentado em até 50%. Então, é muito mais tempo de caminhão rodando. Então, é isso que a gente tem trabalhado de incentivo à forma tecnológica de gestão de manutenção. Deixa o sistema trabalhar, a gente garante a qualidade dos serviços, a qualidade que o veículo não vai falhar por um problema, como eu disse anteriormente, por falta de lubrificação, uma deficiência do óleo que está ali. Ele vai rodar numa boa, sem gerar um desgaste acentuado, nada disso. Isso está tudo muito bem testado. E o nosso histórico também conta a favor. Já temos essa solução desde 2017 e a gente não tem relatos de problemas por extensão de intervalo, fruto da manutenção flexível. Zero problemas com relação a isso. Legal. Vamos lá, são várias dúvidas, né? Então, assim, até muito pouco tempo atrás, era essa forma de contratar uma plataforma de serviços. Mas agora tem uma nova plataforma, que é a Scania Pro, certo? Certo. E como é que ficou, né, tipo, ao olhar do cliente, como é que ficou o leque de opções? Como é que se contrata isso hoje? Legal. Bom, a gente tem uma solução que hoje passa a substituir o que a gente chamava de PMS, que era o Programa de Manutenção Scania, e virou Pro. Legal. Substituiu. Perfeito. É isso aí. Então, temos ainda veículos no nosso portfólio, ainda na modalidade PMS, continuam sendo geridos da mesma forma, sem nenhum impacto aos nossos clientes. O Pro é uma evolução. É mais do que manutenção. Claro que a manutenção faz parte da entrega. Ela é um componente, um elemento fundamental para essa gestão, justamente para conceder melhores intervalos entre paradas, para conceder essa disponibilidade que a gente vem falando. Só que o Pro empacota mais coisas. O Pro transmite ainda mais confiabilidade para o nosso amigo transportador. A gente tem o plano de manutenção, que é o ponto central, só que a gente concede coberturas estendidas na contratação do serviço. Então, a gente tem 3 soluções em 3 níveis diferentes. A primeira delas é o Scania Pro Premium. É um produto de maior entrega. Ele contempla a manutenção preventiva, então toda a manutenção, troca de óleo, filtros, componentes, lubrificação dos componentes, todas as inspeções são feitas dentro do Pro Premium. A gente conta também com manutenções corretivas, incluindo itens de desgaste, freio, embreagem, itens de desgaste normal do caminhão e também corretivas. Então, o camarada que comprou um caminhão 0 km e contratou um Pro Premium, ele conta com aquela cobertura da garantia do primeiro ano, levada até o 4º ano de vida do veículo. Desde que bem operado, sem nenhum problema, do que chamamos de insistência operacional, ou seja, não judiou do caminhão, conduziu numa boa, dentro de um padrão normal. Essa cobertura equivalente ao primeiro ano de garantia do caminhão é levada até o 4º ano. Vou dar um exemplo. O botãozinho do basculamento do volante, quando bem utilizado, não é para falhar. Pode falhar, mas pode falhar. Está coberto. Itens de interior de cabina, está coberto. Maçaneta. Então, vários itens de cobertura que são geralmente incluídos no primeiro ano de vida do caminhão, é levado até o 4º ano. Até o 4º ano, perfeito. Tudo para transmitir essa confiabilidade na solução Scania para o nosso amigo. Legal, então esse é o
pacote completo, vamos dizer assim. Pacote Mas completo. quando você fala, né, em corretivo, essas coisas, também gera muita dúvida, né? Porque, vamos dizer assim, e se o operador faz descida de serra de uma forma incorreta e gasta lonas a cada mês, por exemplo? Tipo, ele não está usando retardo, ele não está usando e tá queimando freio. Isso Está coberto. Dependendo da utilização equivocada, a exato. gente avalia e até reorienta ao nosso amigo, ao nosso cliente, Entendi. para utilizar corretamente. Mas se estiver utilizando corretamente, ainda que seja um jogo de lona por mês, mas está utilizando de acordo com Porque você tem os com dados aquele para saber projeto se do tá veículo, ele foi perfeito. desenhado para aquilo, Perfeito, ele vai estar coberto, sem nenhum problema. perfeito, perfeito. Uso inadequado, claro, a gente sempre tem uma avaliação mais cautelosa para tratar caso a caso. Perfeito. Mas aquele caso da manutenção variável também está nisso? Continua, exatamente. Então continua. É que agora tem a Pro que adicionou mais coisas ao que era. Então, o novo cenário é Scania Pro, que é esse o primeiro plano, Premium. o Premium, e quais outros? Bom, só para complementar o Premium, que é uma solução bem completa realmente. Então, é a manutenção preventiva, a manutenção corretiva, com cobertura até o 4º ano, para total tranquilidade do nosso cliente. E a gente concede o pacote de conectividade. Lembra que o motorista tem um papel importante para conduzir direitinho, para melhorar o seu estilo de condução, para ser um cara aprimorado e melhorar também na gestão e custos de manutenção. Então, ele pode economizar em diesel e no custo de manutenção, além da segurança, que também ajuda demais. Então, a gente concede gratuitamente, durante esses anos de vigência dessa solução, a gente concede pacote de conectividade para que o cliente possa apoiar os motoristas para serem melhores. Legal. Então, está tudo empacotado. Tudo empacotado. Independente do KM. Independente do KM. Está tudo dentro do processo de contratação. Aí a gente tem a nossa equipe de consultores de soluções da rede de concessionários que vai desenhar uma solução. O cara roda mais, roda menos, o peso que ele está transportando. Então a gente desenha uma solução para cada tipo de operação. Se é uma operação fora de estrada, se é uma operação que vai carregado e volta vazio ou carregado. Então a gente dimensiona a solução para cada jeito de operação de cada. E paga como? Por quilômetro rodado? Como é que paga? Paga por quilômetro rodado. Perfeito. Então, cada quilômetro multiplica ali o preço por quilômetro multiplicado pela quilometragem rodada naquele mês. Então, um pelo outro, dá o quanto ele vai pagar. E se o cara cuidou bem do caminhão, também reflete no KM rodado. Vai caindo. Diminui da mesma forma. Esse preço ele é proporcional ao consumo de combustível. Gastou menos diesel, o preço do quilômetro rodado é mais barato. Tudo transparente. Está tudo conectado, que loucura. Legal. Daí a importância do motorista. Economiza diesel, que o seu preço por KM vai ser, consequentemente, mais barato. Então, olha as conexões que fizemos. Muito bom. Legal. Depois, se não fizer sentido isso para o nosso amigo, para o nosso cliente, não, isso aí para mim é muito, eu quero algo um pouquinho mais em conta. A gente tem o Pro Personal. O Pro Personal, como o nome diz, é uma solução que se proporciona a possibilidade de personalizar a cobertura do plano. Então, é um plano que, por essência, cobre as manutenções preventivas. Então, toda a vida de preventiva está coberta. Filtros, lubrificantes, a lubrificação de chassi, filtros de ar-condicionado, do sistema de pós-tratamento do ar, está tudo coberto ali. Então, é um plano um pouco mais enxuto que o primeiro, que o Premium, mas tem uma diferença se compararmos ao PMS. O nosso cliente, ele usufrui da cobertura do trem de força para falhas até o 3º ano de vida desse veículo. Então, ele tem uma cobertura para componentes do trem de força, todos banhados a óleo, até o 3º ano. Isso também dá uma tranquilidade para o nosso cliente. Perfeito. Então, quando a gente tem um plano que prolonga o intervalo entre paradas, que prolonga o intervalo de troca de óleo de motor, de caixa, de eixo, nós garantimos, por meio dessa cobertura, a tranquilidade para o transportador. Então, ele pode usar o caminhão por 3 anos, coberto por uma extensão de cobertura. Então, tem o 1º, 2º e 3º ano, com uma tranquilidade completa dessa solução. Perfeito. Também contemplamos conectividade, do mesmo jeito. Opera bem o caminhão, melhora o consumo de combustível, paga menos preço por KM desse veículo na manutenção, economiza no diesel, mais segurança. Então a gente também amarra tudo. Então, essa é a solução Pro Personal. Por que Personal?
Eu falava da personalização. Uhum. O camarada sabe que ele tem ali na operação dele algo fora da média. É um jeito de operar, por exemplo. Ele sabe que numa parte do ano ele opera numa região extremamente seca, que tem muito pó no caminho, e que o filtro de ar não tem plano na face da terra que cubra atender aquela necessidade daquela aplicação naquele período do ano. Ele precisa de um filtro adicional. A gente escutava que os caras falam, pô, eu preciso de mais um filtro, e o seu plano não me deixa colocar um filtro adicional. Então a gente possibilita a personalização do plano. Ele coloca mais 1, 2, 3 filtros, quantos filtros ele precisar na vida daquela solução, do ProPersonal. Então ele tem a possibilidade de agregar filtro, ele agrega paleta limpadora de para-brisa, ele agrega troca de líquido de arrefecimento, ou seja, todas as dores que ele carrega, muito ligado à experiência dele, ele pode personalizar o plano e colocar ali coisas a mais, coisas diferentes, para ele não ter uma dor no meio do seu caminho, no meio da sua viagem. Perfeito. A gente também, dentro dessa personalização, o que a gente fez? A gente se reuniu aqui, chamamos especialistas, técnicos, chamamos a nossa rede de concessionário, falamos com clientes e a gente pré-configurou soluções previamente personalizadas pela fábrica. Então a gente tem lá, por exemplo, uma solução prévia de um pacotinho de funcionalidades e componentes que são trocados, que a gente chama de personalização sugerida. Então a gente sugere um módulo, um pacote chamado consumo de combustível. Então existem componentes que já são previamente pensados para ser substituído ao longo da vida desse contrato, dessa solução, para garantir o melhor nível de consumo de combustível ao longo da vida do caminhão. Tem uma outra que chama segurança. Então a gente também atua em componentes que garantem a melhor segurança para esse veículo. Conforto é outra opção que a gente também tem um pacotinho de funcionalidades que pode variar um pouquinho para um caminhão 6x2, diferente para um 6x4, mas que também garante o melhor nível de segurança, de conforto ou de consumo de combustível para esse determinado caminhão. Então a gente dá opções, ele monta do jeito que ele quiser. O proprietário escolhe, bom, quero isso, ele monta, aquilo vai estar também diluído lá nesse preço por quilômetro rodado do caminhão. E às vezes vai dar ali meio centavo por quilômetro. Não tem preocupação. O caminhão pode estar viajando 1.000 quilômetros longe de casa, precisou daquele filtro ou daquele par de paletas limpadoras, ele está ali, ele pode só pedir, falar, me põe minha paleta agora porque a minha já ressecou. A gente vai lá, troca, sem custo adicional, sem nada, sem burocracia, tudo muito rápido, tudo já embutido dentro daquele valor que ele paga mensalmente. Esse é o personalizável. Esse é o personalizável. E aí, nesse caso, precisa do consultor, né, do vendedor que vai ajudar o cliente, o transportador, a tirar isso dele, né? Porque eu fico pensando, a gente já falou de 2 aqui, né? São 3, certo? São 3. A gente falou de 2. Mas, tipo assim, já me deu uma dúvida agora, tipo assim, o próprio comprador do caminhão, né? Como é que ele sabe qual que é efetivamente a melhor solução, né? Bom, a nossa equipe de consultores de soluções, distribuída por todo o país, são os caras responsáveis por apoiar o nosso cliente na hora de escolher. Na hora de escolher, perfeito. Então ele oferece o plano completo, para dar total tranquilidade. Pô, não fez muito sentido. Ó, eu tenho o ProPersonal. Eu te dou todas as coberturas para manutenção preventiva, te dou a cobertura do trem de força e ainda você recheia o teu plano. Então ele mostra, é tudo digital, na tela do computador. Ele mostra, ó, quer cuidar da economia de combustível? Eu tenho esse pacotinho aqui que te garante melhor economia de combustível. Não quero. Eu quero só cuidar das paletas de limpador de para-brisa porque resseca. Toma muito sol, resseca. Entendi. Então ele vai lá e agrega. Então é muito fácil, é tudo digitalizado, então ele agrega. E o cliente ele tem essa consultoria da nossa equipe de vendas de todo o país para formar a melhor solução. Perfeito. Legal. Então é descomplicado. Legal. Por último, o nosso cliente ele fala assim, sabe, Sérgio, eu gosto dessa coisa do caminhão rodar mais e parar menos. Eu gosto disso, eu gosto desse conceito de eu rodar carregado e rodar vazio e ele conseguir estender o meu plano de paradas. Mas eu tenho aqui uma sensação que às vezes me incomoda. Eu não gosto de estar pagando todos os meses
e sentir que eu estou pagando muito e eu não uso tanto. Existe essa sensibilidade. Mas eu gosto do intervalo de paradas prolongado. Eu quero essa inteligência aqui me ajudando a fazer o caminhão parar somente quando realmente se necessita. E não estou preocupado com o meu fluxo de caixa. A solução Pro Premium e Pro Personal garante um fluxo de caixa para o transportador de forma constante. A gente dilui aquele custo, por exemplo, em 36 meses, a gente dilui ele mês a mês. Então, para ele fica muito previsível de pagar. Mas esse camarada, ele não está preocupado com o fluxo de caixa. Ele prefere falar, legal, eu vou pagar lá, eu vou parar meu caminhão lá com 80 mil quilômetros, vou estar melhor disponibilidade em termos de gestão de paradas, só que eu quero pagar ali, eu quero sentir que eu estou pagando aquela troca de óleo, aquela revisão, aquela inspeção, eu vou pagar ali, naquele momento. Eu não me importo que ela não será diluída ao longo dos meses. Uhum. Para isso a gente trouxe uma inovação, que é o Pro Control. Qual que é a essência? É uma solução de conectividade, a gente habilita todas as plataformas de gestão de manutenção com essa flexibilidade, então a gente habilita a inteligência flexível de gestão de planos. A gente habilita um pacote de conectividade também para ajudar o motorista a se aperfeiçoar. E essas duas plataformas de conectividade, flexível mais a gestão do motorista, fazem com que isso aconteça. No momento que o caminhão tiver que parar, o concessionário vai ligar para o cliente, vai falar, vamos agendar sua parada? Ah, eu estou aqui na Bahia. Então vamos agendar aí na Bahia. Ele para o caminhão, onde quer que ele esteja. Certo. A gente vai orçar essa revisão para ele e ele paga ali no momento da realização da manutenção. Então ela é uma mistura entre um plano de revisão feito de forma independente, onde o cliente não aderiu a uma solução de contrato, com uma solução de contrato, em que o benefício dos intervalos espaçados aparece ali para ele. Ele tem a tão buscada disponibilidade, o caminhão rodando sem parar desnecessariamente nas concessionárias. Porque fora disso, a gente não tem conectividade. Se nenhuma das três soluções, nem o Pro Premium, nem o Pro Personal e nem o Pro Control se aplica para um determinado transportador, ele fala, legal, vou fazer minhas revisões de forma avulsa. Não quero conectividade fazendo essa gestão para prolongar intervalos. Então ele terá intervalos conservadores, porque não tem tecnologia olhando ali a todo momento. Não tem ali falando, olha, pode levar um pouquinho mais para frente, ou encurta porque a operação ficou pesada. A gente tira essa conectividade, ela não supervisiona. Então a gente vai com planos tradicionais de paradas, que são, em teoria, e na prática a gente enxerga que são bastante conservadores. Então, de repente, vai ter um planinho de paradas muito mais constante, que sai mais caro. Entendi. A verdade é essa, ela sai mais caro e o caminhão para mais. Que é aquela pegada um pouco mais conservadora, né? Exatamente. Meio que não quebra. X mil quilômetros para tal, aquela coisinha mais, né? Mais dos velhos tempos. Dos velhos tempos. Não tem nada de errado com isso. Certo. Tá tudo bem com isso. Mas ela é mais cara, porque são mais frequentes e o caminhão roda menos. E está mais tempo lá dentro da concessionária fazendo revisões e inspeções, muito mais vezes do que quando a gente tem essa tecnologia jogando a favor da disponibilidade. Perfeito, Baruco. Então, assim, temos esses três cenários, temos o cenário conservador, temos esses três cenários, mas, tipo assim, como é que você está vendo hoje, né? Enfim, a Scania tem desde grandes frotistas até, né, aquele autônomo que cuida bem do seu caminhão. Como é que está sendo essa receptividade, assim, né? Tipo, para onde vai? A galera, tem ainda uma galera muito resistente? Não, eu quero ficar no conservadorzão, no antigão. Ou a galera já tipo, não, pô, já vi vantagem nisso aqui, eu vi naquele. Não sei se dá para dar uma pincelada de como é que está sendo aí a receptividade dos caras. A receptividade tem sido muito boa. O Scania Pro tem registrado vendas muito importantes. A gente lançou em junho essa solução. A gente está agora em outubro, quase entrando a novembro. Já temos cerca de 3 mil veículos rodando com essa nova solução. Então, houve uma aceitação muito boa. E também muito claro, há de se dizer a verdade aqui, a cobertura estendida que eu mencionei faz muita diferença. A tranquilidade que a Scania oferece com essa solução tem feito uma diferença para que o cliente decida pegar essa solução e falar, bom, por que não? Por que não gastar menos? Por que não o caminhão rodando mais, gerando mais frete para o meu negócio?
e com a tranquilidade que a Scania me oferece. Então a gente tem registrado vendas muito boas, melhor do que a gente tinha esperado. Olha só. E é um mundo tecnológico, a gente não enxerga mais um caminho de volta para isso. É daqui para frente. A nossa missão é fazer com que isso chegue de uma forma tranquila, leve, para que o pessoal entenda como funciona, com transparência, dando informação para o nosso amigo, para o nosso cliente, mostrando como é que a coisa funciona. Por isso, um trabalho intenso de preparação da força de vendas, dos nossos consultores na rede de concessionários, para que esse pessoal saiba levar isso com tranquilidade. Parece realmente complexo, mas depois que você entende, você fala, pô, legal, entendi. É a historinha do caminhão carregado, é um plano mais pesado, é um plano um pouquinho mais conservador. Caminhão carregado, caminhão vazio, pô, legal, posso estender, porque ele não está sendo exigido. Então, com esse conceito facilitado, a gente consegue levar o pessoal ao entendimento e falar, legal, gostei, quero isso, quero ganhar mais dinheiro. Legal, pô. Agora sim, uma outra dúvida, né? O consultor, para ter essa conversa, ele tem que ter uma bela bagagem, né? Então, assim, uma bagagem até de dados, né? Porque eu fico pensando, principalmente no personal, né? Aquela coisa de poder ajudar. Por exemplo, todo esse universo de dados que a Scania, enfim, né, administra, entende, consegue entender perfil de frotas, né, de rotas, tudo isso ajuda lá na ponta, né? Ou seja, existe uma inteligência nessa plataforma para que o consultor, quando vai falar com o cliente, ele já saber exatamente o que são as coisas certas, tipo, o que selecionar. O sistema, ele oferece suporte para que seja mais assertivo para o transportador? Foi claro ou não? Sim. Tá. Bom, a gente tem algumas ferramentas que estão na mão lá do pessoal da concessionária. Eles conseguem, por exemplo, o veículo já conectado, a frota já rodando, seja um caminhão, seja 1000. Esse veículo mandando informação já me aponta um jeito que o veículo daquele determinado cliente ele opera. Eu consigo saber, por exemplo, uma pontuação do jeito que aquele veículo, aquela frota é conduzida. Eu dou uma nota. Falo, olha, meu amigo, sua nota é D. E aí eu consigo enxergar, olha, se o senhor migrar de D para C e depois para B e virar A, o seu potencial de economia de combustível, por exemplo, é 8%. Você pode economizar 8% em diesel. Porque sua nota é D, eu tenho aqui os parâmetros que me dizem. Certo. Tudo isso de uma forma muito clara, muito leve. Exemplo, você deixa o caminhão em marcha lenta. Você está com nota D em marcha lenta. Mas olha aqui, em freadas bruscas você tem uma nota A. Você não abusa do freio do caminhão. Então, esse tipo de indicador mostra onde que eu posso melhorar. E aí, a gente traz para a conectividade que apoia o motorista a ser melhor. A cuidar daqueles pontinhos que ele pode melhorar e se tornar um cara mais econômico. Então, esse é um jeito, é uma plataforma de indicar que, por exemplo, uma solução Pro seja uma saída eficiente para esse transportador. Por quê? Manutenção ele precisa fazer. De um jeito ou de outro ele vai precisar fazer. Alguns veem até como um mal necessário, mas é fundamental para que o caminhão continue rodando. Para a máquina continuar rodando, sim. Então a manutenção ele precisa fazer. Ele precisa também ter uma solução que apoie a sair ali do D e virar um A, ou indicando um caminho para melhora e virar um A, um B. Então quando o cara contrata um Pro, que aí vem a consultoria da nossa equipe comercial, eu falo, olha, leva o Pro, a manutenção sai mais barato, o caminhão roda mais, e eu vou te entregar a solução com, por exemplo, um dispositivo como esse. Um chaveirinho desse que o motorista coloca lá e vai dizer assim, olha, você tem a marcha lenta elevada. Senhor João, sua marcha lenta é elevada, sua nota em marcha lenta é D, e para você sair de D e virar C, são 3 minutos a menos de marcha lenta por dia. Então sabe aquele tempinho que você ligou o caminhão e deixou ali ele com o motor ligado, foi bater pneu? Faça isso depois. Deixa ele esquentar depois. Deixa ele 3 minutos a menos por dia, ligado, ocioso, você vai subir uma pontuação. Quando ele virar C nesse quesito, fala, mais 2 minutos, agora vem uma outra dica, com uma outra referência. Então o cara olha para aquilo
e fala, pô, legal, eu vou fazer esse hábito fazer parte do meu dia a dia. E aí o transportador, principalmente os médios, grandes, eles começam a colocar incentivos para o motorista. Sim. Porque, claro, o motorista também quer ser parte de um modelo de gestão, ele quer ganhar com isso. Sim. Então, incentivos aparecem. A nossa experiência mostra que as empresas começam a fazer o ganha-ganha. Ó, economiza X ou vira nota B, que eu já te dou um bônus no fim do mês. Então, a gente vê diferentes modelos no mercado. As empresas inovam do seu jeito. Tem uma que dá uma moto no fim do ano, tem outra que sorteia um carro para os caras que são nota A, tem outra que faz um bônus todos os meses para ele ganhar ali um atrativo. Tem que ser ganha-ganha. O nosso amigo motorista também é parte disso. Ele vai ser reconhecido. Quando ele é reconhecido, o ciclo fecha. Então ele é mais econômico, economiza diesel, ele é mais seguro, lixa menos pneu, gasta menos lona, o caminhão roda mais, reduz o custo de manutenção, prolonga os intervalos entre paradas e o caminhão gera mais frete. Então a gente ataca na ponta do custo, na conta da receita para o transportador e essa conta fecha. E aí voltando para o consultor de vendas de soluções. É esse cara que a gente preparou para mostrar esse caminho, para mostrar esse ciclo para o nosso cliente. Então ele tem lá o cardápio das 3 opções, é o Premium, é o Personal, é o Pro Control, e ele oferece, ele tem materiais naturalmente para sustentar essa argumentação, então ele oferece cada uma das soluções para que o nosso amigo transportador possa escolher aquela que for mais conveniente. Ele já faz as simulações todas já ali? Já simula, dá o preço. Como seria esse, como seria esse, como seria esse, já escolhe na hora. Já tem todas as opções do cardápio ali e mostra ainda o potencial. Olha, você pode economizar. Olha só, Sérgio, tem casos que esse chaveirinho identificador aqui, quando utilizado, e o cara sai ali de uma nota C, de uma nota C, D, e ele vai para A, ele chega a economizar R$ 1.500 por mês em diesel. Dados que nós temos registrados aqui dentro da Scania. É muita coisa. Não é um nem dois, são muitos. Então basta que o cara comece a seguir as recomendações de condução eficiente, segura e econômica da Scania. Ele chega a economizar R$ 1.500 por mês. Eu posso te afirmar que R$ 1.500 por mês você paga um plano de manutenção com tranquilidade. Olha. Então a conta fecha. O diesel economizado paga a manutenção do caminhão. Então isso que tem feito esse movimento que eu te falei, das vendas estarem muito bem feitas, muito bem, os números são muito positivos para o transportador e para nós também, porque a conta vai fechar no fim do mês, né? Então é por aí que a gente encaminha as nossas soluções. Bom, interessantíssimo. E nesse caso do Pro Premium, não sei se faz sentido, mas o caminhão, quando vai ser passado por um segundo cliente, ele está muito valorizado, porque ele está perfeito, né? Caminhão sempre reparado na concessionária, com peças originais, por equipe técnica especializada. Então o valor de revenda desse caminhão sempre tem um valor superior. E a liquidez, né? O caminhão se vende assim, né? Então, felizmente, o Scania é um caminhão que se vende muito bem, mas quando tem essa ficha técnica de uma solução cuidada pela fábrica, com peças originais, mecânicos treinados, com toda a assessoria da fábrica, com a tecnologia jogando junto, esse caminhão tem um valor de revenda muito maior e muito maior liquidez também. Então a coisa fica muito boa para o nosso amigo transportador. Maruco, obrigado, viu? Obrigado de verdade pelas explicações aí. Tirou várias dúvidas, viu? Bom, valeu, espero que da galera aí que também está acompanhando tenha tirado dúvidas também. E se você ficou com curiosidades, quer saber mais informações, soluçõesscania.com.br.